Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Laisone. Conforme dissemos no vídeo passado, hoje nós iniciamos a reflexão em torno do primeiro tema desta nossa 7ª Semana Nacional de Fé e Compromisso Social. E este primeiro tema é dedicado à nossa história, um olhar à nossa história, as luzes e as sombras da nossa história, de onde é que nós viemos e como é que nós caminhamos até aqui, os pontos positivos e os pontos negativos. Neste momento, eu lhe convido a assistir este vídeo que vai passar agora. Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Também nós não nos tornamos uma nação de forma repentina. Temos uma história. E a nossa história é marcada por momentos de sofrimento, de alegrias e de conquistas. A escravatura e a colonização comprometeram a nossa liberdade. E a independência, em 1975, trouxe-nos liberdade, unidade e soberania. Mas, para sermos uma nação, era necessário unirmos-nos numa missão, objetivo e força comuns. A nossa desunião sempre gerou conflitos que resultaram em mortes de moçambicanos, tal como foi a Guerra dos 16 anos. A contínua construção da nação exige de nós a não repetição dos erros do passado que ensombraram a nossa identidade, tais como a intolerância política, a corrupção que aumenta a desigualdade, o desemprego que aumenta a pobreza, a insegurança, os conflitos políticos e militares que semeiam incerteza sobre o futuro nos moçambicanos. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E a Igreja Católica em Moçambique, através dos seus bispos, tem advertido desde a independência que, enquanto construtores da nossa liberdade, não devemos nos deixar levar pelos erros cometidos no passado que resultaram em conflitos. A nossa liberdade conquistada não deve ser comprometida por ações que criam desigualdades. Que esta reflexão nos leva a aprender com a nossa história e, a partir dela, a construirmos uma nação unida na justiça e na equidade. De facto, nós como povo moçambicano somos um povo. Nós não podemos abdicar da nossa possibilidade de continuarmos a ser um povo. Mas ser povo implica compreender todo esse processo histórico e aprender com ele. Implica olharmos para as nossas origens e vermos como é que nós andamos e como chegamos até aqui. Sermos justos com esse processo todo, sabendo tocar aqueles pontos em que crescemos e aqueles pontos em que, na verdade, fomos imaturos. É verdade, Moçambique, como qualquer outro povo, tem a sua história, tem a sua memória e hoje tem o seu futuro, tem o que pensar, como se construir. Mas nesta primeira temática, conforme você acabou de ver no vídeo, nós precisamos de refletir em torno das luzes e em torno das sombras. Quais são que você acha serem pontos negativos da nossa história? A questão das guerras, a questão da corrupção, a questão dessa intolerância que sempre nos caracterizou desde. O facto de nós, quando olhamos para a nossa história, não só desde a independência, desde antes, vemos uma guerra, vemos um processo em que há sempre os nossos irmãos que perdem por causa talvez do sistema instalado.
os 10 anos de luta de libertação nacional, os 16 anos de luta entre nós, que mataram 1 milhão de moçambicanos quase, etc. Vários pontos em que nós precisamos de parar e dizer, mas que história nós estamos a construir? Mas também precisamos de ser fiéis a essa mesma história. Nós tornamos-nos um país independente. Tornamos-nos um país que deu os seus passos. Os 16 anos de luta culminaram com a assinatura do Acordo Geral de Paz em Roma. Os vários conflitos que nós tivemos sempre culminaram com alguns acordos, sinal de que sempre nós pensamos em parar e reajustarmos-nos para continuarmos a trilhar as páginas da nossa história. Não acha que isso seja um aspecto positivo? Então, olhemos para a nossa história. A temática de hoje é para nós olharmos para o passado até ao presente. Como é que nós caminhamos? E a brochura preparada para a 7ª Semana Nacional de Fé e Compromisso Social, que é esta que eu tenho, traz algumas questões de reflexão em torno desse processo histórico, que passo a partilhar consigo. E, se possível, eu gostaria que nos comentários você pudesse responder, pudesse dar resposta a essas questões. Primeiro nós temos: como avaliais as luzes da nossa história? Como é que você avalia as luzes da nossa história? De forma partilhada e refletida, pode fazer uma lista de alguns aspectos que são passos da nossa esperança? Coloque lá nos comentários, escreva alguns passos, alguns aspectos em que você diz, aqui nós demos um pulo para frente da nossa esperança, da construção da nossa história. Portanto, luzes. Enquanto a segunda questão já fala das sombras. Podemos também fazer uma lista de alguns aspectos que são sombras ou pontos que exigem a nossa reflexão, em que não nos demos bem. Portanto, precisam de ser lições para não ser repetidas. Alguns aspectos desse tipo. Coloque lá nos comentários, responda, reflita, ou também partilhe e compartilhe com os outros este vídeo e essa oportunidade de discutir sobre os passos da nossa história. Terceiro ponto: o que podemos fazer para superar as sombras e aprimorar as luzes da nossa história? O que nós podemos fazer para superar esses aspectos negativos e para aprimorar os aspectos positivos da nossa história? Essas questões podem ajudar-nos a ir construindo com olhos de positividade, de esperança, a nossa história, como verdadeiros peregrinos da esperança. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu espero por si amanhã para o segundo tema. E o segundo tema será o presente agora. Vermos o presente que nos interpela. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se nesse canal se é que ainda não se inscreveu. Ative o sininho das notificações para sempre receber a notificação logo que nós pusermos um novo vídeo. Escreva os seus comentários. O seu like é importante para mim. Compartilhe esse vídeo com todos aqueles que você quer ver como protagonistas da história que nós precisamos de construir. Para hoje é tudo. Eu espero por si amanhã.